Atenção, ouvintes! Nós estamos no ar! Meus irmãos, este é um texto muito conhecido que na epígrafe, ou o título, né? Epígrafe é uma palavra muito bonita, né? Nem todo mundo sabe o que significa, mas o título que vai acima do texto diz hino de adoração. E é um texto que já foi muito usado para compor hinos, louvores de adoração ao Senhor, não é? Tem, por exemplo, nós podemos lembrar já de algum tempo, né, do Diante do Trono, que, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? E uma mais recente também do Ministério Zoe, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, enfim. Um texto muito usado para compor canções, né? É muito conhecido também, tema de congressos, né? E inclusive já foi tema do nosso, acho que 10º Congresso dos Jovens. E nos fala algumas coisas interessantes esse texto, né? Eu gosto quando no texto, o texto nos revela a personalidade do Senhor. Uma vez eu encontrei até por esses dias a anotação, o diácono Lucas pregando aqui na igreja, ele disse algo interessante que eu guardei a anotação que diz assim: você se torna semelhante àquilo que você adora, né? E é verdade, né? Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Então, à medida que nós adoramos ao Senhor, nós vamos, né, nos tornar semelhantes a Ele. Então, vamos colocar assim, a maneira, né, ou a forma de nós nos aproximarmos de Deus e nos tornarmos semelhantes a Ele é o caminho da adoração. E é interessante que quando nós vemos aqui neste texto, em que é um texto, obviamente, a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, né, em que ele traz esse texto aqui dizendo, né, falando sobre a grandeza do Senhor. Ele fala que é impossível de acompanhar o raciocínio de Deus, né? Vamos pensar assim, não só pela grandeza de Deus, mas porque Ele está fora do tempo, não é? O tempo existe aqui na Terra. A Bíblia nos diz lá no livro do Gênesis que quando o Senhor Deus ele criou todas as coisas, Ele criou o dia e a noite, deu tempo, né, para o dia e a noite, né, para que houvesse, fazendo esse ciclo, tornasse, Ele criou ali os dias, não é? No céu, vamos dizer, na eternidade, não existe tempo como nós conhecemos e entendemos aqui, né? Então, a forma de Deus trabalhar, o tempo dele é diferente do nosso tempo aqui na Terra. É claro que Deus, ele compreende, né? Porque o próprio Jesus, quando esteve aqui, foi provado em todas as coisas, e por isso Deus, ele sabe o que o homem sente, por causa de tudo que Jesus sentiu, viveu, né, enquanto homem aqui na Terra. E a maneira de Deus raciocinar é diferente da nossa. A Bíblia vai nos dizer que os pensamentos do Senhor, eles são mais elevados, mais altos do que os nossos, que os caminhos dele são diferentes do nosso caminho, né? Dos nossos caminhos. E então Paulo está dizendo aqui assim: quão insondáveis são os teus juízos, isso está dizendo, são impossíveis, é impossível de se acompanhar a maneira, o raciocínio de Deus, a maneira dele raciocinar, né? Então, você tentar entender a maneira de Deus, né? O proceder, né, de Deus, o modus operandi, vamos usar o latim, gastei meu latim inteiro só nessas duas palavras, né? Você vai entrar em parafuso, porque Deus ele só permite que se entenda se Ele revela, não é? Se Ele não revelar, você vai entrar em parafuso certamente. E quando chega aqui ele vai dizendo, né? Quem compreendeu o intento do Senhor, né? Ou quem foi seu conselheiro? Quem disse para Deus? Quem deu um conselho para Deus, né? Quem deu uma ideia para Deus para que ele pudesse fazer alguma coisa, né? Se houvesse alguém que pudesse aconselhá-lo, né, a fazer alguma coisa, ele deixaria de ser soberano, né? E ele sendo Deus onipotente, ele sendo Deus que tem
que tem todo o poder, não há necessidade, em primeiro lugar, de ter conselheiro, né? Então não existe. Então Paulo está dizendo aqui assim no texto, na carta aos Romanos, né? Neste texto aqui, esse texto nos sugere o seguinte: Deus, ele é tão grande que ele não precisa de que ninguém lhe dê dica ou lhe diga como ou o que fazer ou como fazer, não é? E então ele está dizendo, quem é que foi que pôde compreender uma intenção, um projeto, um plano do Senhor, ou quem é que pôde aconselhá-lo quanto a isso? E quando chega no verso 35, que é o que nós vamos meditar aqui, ele diz assim: ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. O que este texto está nos dizendo aqui? Ele está dizendo assim: quem é que fez algum favor a Deus para que ele ficasse no saldo devedor para com esta pessoa? Né? Quem foi que deu a ele alguma coisa que ele agora tem uma dívida, né, e que ele por isso vai fazer? Né? Nós ouvimos muitas vezes alguém dizendo, algumas pessoas dizendo na igreja, muito facilmente se ouve isso, né? Que à medida que você adorando, Deus vai fazer tal coisa, né? Ou seja, você está fazendo algo adorando a Deus como uma moeda de troca. Eu te adoro e você me abençoa, né? Eu te adoro e você entra na minha casa. Eu te adoro e você resolve o meu problema. Eu te adoro e você me cura, né? E não é assim que funcionam as coisas com Deus, né? Nós o adoramos porque Ele tem o poder de curar, porque Ele tem o poder de restaurar, porque Ele tem em suas mãos não só o poder de abençoar, mas Ele é o próprio abençoador. Nós então não adoramos por aquilo que Ele vai fazer, o que Ele pode fazer, ou porque precisamos que Ele faça alguma coisa. O texto está nos dizendo aqui: quem foi que que deu ao Senhor alguma coisa, né? E que Ele agora vai retribuir, né? Ele agora vai recompensar esta pessoa porque essa pessoa fez algo a Ele e Ele agora tem uma dívida com esta pessoa. É como se Deus ele ficasse nos devendo, né? Ou então Ele ficasse na obrigação de nos abençoar, de fazer alguma coisa em nosso favor, simplesmente porque entregamos a nossa vida a Ele. Olha, Deus, entreguei minha vida, agora você que resolva os meus problemas. Não é assim. O próprio apóstolo Paulo estava dizendo aqui: quem é que pôde dar alguma coisa a Ele, né, para que agora esta pessoa seja recompensada? Será que alguém poderia dar algo ao Senhor de maneira que Ele ficasse devendo algum favor? E se alguém pudesse, né, chegar a este nível, né, aliás, se ninguém pode chegar a isso, né, de fazer com que Deus lhe deva alguma coisa, o que move a mão, o coração do Senhor para fazer algo por nós? Se ninguém pode fazer algo a Ele para ser recompensado, o que move o coração e a mão de Deus em nosso favor? A resposta é a graça. Graça é favor imerecido. É algo que recebemos sem merecer. E é por isso, meus irmãos, que quando nós adoramos a Deus por amor, nós somos constrangidos. A graça nos constrange a adorar a Ele, porque sabemos que o que Ele deu a nós, a salvação através de seu Filho, o próprio fato dele ter entregue o seu Filho para morrer pela multidão dos nossos pecados, ou pela multidão de pecadores de todos os tempos, não é? Isso já é algo suficiente para nos constranger a adorá-lo, de entender de que eu não merecia, mas Ele me salvou. Eu estava coberto pelo pecado, estava condenado a uma morte eterna. Ele assumiu o meu lugar, né? E agora eu tenho um novo e vivo caminho aberto pelo sangue do seu Filho, pelo qual eu posso entrar ousadamente ante a sua presença e chamá-lo de Pai. Então você veja, meus irmãos, como a graça
né, que nos mostra quem nós somos, a graça que revela quem nós era, a nossa natureza pecaminosa diante da santidade de Deus. Ela nos constrange a adorar ao Senhor. Então, tudo que o Senhor possa nos dar ou oferecer, meus irmãos, entenda isso, é pura e simplesmente pela graça de Deus. Tudo que nós recebemos da parte de Deus é fruto da graça do Senhor. E a salvação já é algo suficiente, né? Então tudo aquilo que vem, né, além disso, curas, milagres, bênçãos, acontecimentos, conquistas, vitórias, tudo isso, vamos dizer que seja um bônus que já faz parte do pacote, né? Mas a verdade da palavra do Senhor é esta: que quanto mais nós amarmos a Deus, né, mais também nós vamos nos empenhar em trazer a manifestação do reino do seu Filho aqui na terra. Esta é uma verdade da palavra do Senhor. E isso só acontece por causa da graça. Deus não tem responsabilidade ou obrigação, a palavra melhor para ser usada, Deus não tem obrigação de fazer nada por nós, né? Nem mesmo de entregar o seu filho ele tinha obrigação, mas ele fez isso por causa do seu amor cuidadoso, zeloso, de querer trazer o homem de volta à sua presença. E a graça é quem nos move, né? E que nos move e que move o coração de Deus em nosso favor. O texto, o apóstolo Paulo, ele termina dizendo o verso 36 assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É dele, é por ele e é para ele. Todas as coisas são por ele, dele e para ele. Ou seja, não existe nada que a gente mereça. Então tudo que recebemos é graça, única, suficiente, transbordante graça de Deus. Então eu quero convidar você neste momento, meu amado irmão, minha amada irmã, unir a sua fé à minha, nós vamos juntos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que, ouvindo a mensagem da Tua Palavra e meditando, Senhor, nestes poucos minutos, Senhor, neste texto, queremos estar diante do Senhor com gratidão, Senhor, com gratidão, por aquilo que o Senhor já fez por nós ali na cruz, reconhecendo, ó Pai eterno, que tudo, Senhor, que o Senhor nos concede é por causa da graça, é por causa do favor que não merecemos. Talvez, Senhor amado, exista alguém aí do outro lado nos ouvindo através desta programação e que esteja, Senhor amado, com alguma necessidade especial. E sabemos, Senhor amado, que não é por moeda de troca, não é, Senhor, por algo que nós podemos te dar que o Senhor vai fazer, mas é sim, Senhor, porque o Senhor entende quem nós somos. O Senhor sabe que somos pó. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe até onde podemos suportar, ó Pai. E pela Tua graça, o Senhor pode trazer cura, Senhor, àqueles que estão enfermos. O Senhor pode, Senhor, mudar o quadro desta situação que esta família está enfrentando. O Senhor pode, Senhor amado, abrir uma porta, Senhor, de escape, uma porta de saída. Pode abrir uma porta de emprego. Pode, Senhor amado, trazer algo novo, Senhor, ao qual eles não conseguem nem imaginar. Senhor, eu quero Te louvar neste dia pela palavra do Senhor e quero Te louvar pela companhia de cada um dos ouvintes que nos ouvem, Senhor, em todo o Brasil e em outras partes do mundo, através da rádio. Que o Senhor, ó Pai amado, nos dê nesta noite uma noite abençoada, que a cada um voltando às suas casas, aos seus lares, Senhor, encontre tudo bem e que tenha uma noite de descanso abençoada. Te pedimos que o Senhor seja conosco, abençoe cada casa, cada família, abençoe a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e assim todos juntos dizemos amém e graças a Deus.